Ricardo, na Argentina, Bolívia e Uruguai, os países aqui da América do Sul, que são nossos irmãos, né? Sim. Sabia que tem uma pesquisa dizendo que somente 3% dos brasileiros se consideram latinos? Porque a gente tem uma diferença mesmo, né? A gente tem uma separação, né? Histórica, né? Porque enquanto se construía repúblicas, né, na América Latina, a gente foi uma monarquia. Nós falamos português, eles falam castelhano, espanhol. Parece uma língua parecida, mas é diferente, né? Se você não souber falar, existe um bloqueio da língua aí. E assim, a gente precisa descobrir o que é a América Latina e a América Latina precisa descobrir o que é o Brasil. A gente a gente olha muito para a Europa, né? E para os Estados Unidos e não olha aqui para o nosso quintal, né? Que é maravilhoso. Exatamente. E eles estão agora num processo eleitoral, Ricardo, e que a impressão que dá é que eles estão uns tentando se manter na democracia, no bem-estar social, e outros tentando aí tomar essa questão, né? Como que está a divisão aí dessa eleição, principalmente na Argentina, Bolívia e Uruguai? Existe uma coisa muito importante que é uma disputa no mundo desde os anos 90, né? O neoliberalismo entrou com força e existem as disputas sociais, as disputas populares, né? Aqueles projetos de se construir estados de bem-estar social. Isso é uma disputa que vem desde os anos 90. Pra você ter ideia, nos anos 90 pipocaram governos neoliberais na América Latina inteira. No Peru, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, né? No México. O que aconteceu? O projeto neoliberal destruiu tudo, né? Provocou essas crises inclusive de concentração de renda, desemprego, pobreza. O que aconteceu no começo dos anos 2000? Você teve uma série de governos anti-neoliberais sendo eleitos na América Latina, no Brasil, na Venezuela, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né? E assim foi indo. O que aconteceu depois da crise de 2008 é que voltou o pêndulo para a direita, né? O pêndulo na crise de 2008 ele voltou para a direita e o processo neoliberal avançou novamente na América do Sul. Então você teve uma vitória do neoliberalismo na Argentina com o Macri, você teve uma vitória no Brasil do neoliberalismo, mas no Brasil através de um golpe parlamentar, né? Primeiro você tirou um partido que era anti-neoliberal, né? Que, pelo menos que fazia o trabalho de bem-estar social. E aí o mundo deu uma caminhada para a direita, né? Mas mais perigoso do que nos anos 90, porque agora a caminhada para a direita, o neoliberalismo, ele não é mais parceiro ali, né? Da democracia. O neoliberalismo é cada vez mais parceiro de discursos de extrema-direita, autoritários, antidemocráticos, que criminaliza, por exemplo, os movimentos sociais, né? Que vai lutar por direitos e tudo mais. Então nós estamos nesse ambiente, não só na América Latina, mas no mundo. Então, novamente, nós estamos tendo essa disputa, né? E é uma disputa clara que vai acontecer. Aconteceu ontem na Bolívia, né? O Evo Morales sendo o primeiro colocado, mas parece que não conseguiu vencer no primeiro turno, vai ter um segundo turno. Mas ele não ia perder? Todos os lugares que eu li até sábado, aqui no Brasil, o Evo Morales estava ferrado. Então, porque tem aquele processo de fake news, né? Que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Bolívia. Acabava com o Evo Morales, ele estava destruído. Mas parece que conseguiu chegar em primeiro lugar. O seu adversário, acho que é Carlos Mesa, o nome do adversário dele, que é representante do neoliberalismo, aqueles que privatizaram o gás, privatizaram o petróleo, privatizaram até a água da Bolívia antes do Evo Morales. O Evo entrou, reestatizou essas coisas, está fazendo um governo que trouxe a extrema pobreza da Bolívia da casa dos 30% para os 15%, e o Evo é um governo anti-neoliberal. Então a batalha que está acontecendo na Bolívia é essa batalha que nós colocamos aí, que começou nos anos 90 e agora, depois da crise de 2008, ela volta a acontecer. Hoje a gente vai ficar sabendo se vai ter segundo turno? Hoje vai ficar sabendo se vai ter segundo turno, né? Parece que eles tinham até perspectiva de... Não, a tendência até a boca de urna deu vitória no primeiro turno. Mas parece que a realidade não, vai dar um segundo turno. Tá. Depois você vai ter uma eleição no Uruguai, onde a Frente Ampla, que é uma frente de esquerda no Uruguai, né, de centro-esquerda, ela venceu em 2010 e continua governando até hoje. Houve 2 governos do Pepe Mujica e os governos do Tabaré Vázquez, né? E agora parece que a Frente Ampla também é favorita para continuar vencendo no Uruguai. O Uruguai que é um país muito importante aqui da América do Sul, porque ele é um país, a gente estava falando de desigualdade, o Uruguai é um dos países menos desiguais, e é um país que tem políticas públicas avançadas, né? Lá você debate a questão do aborto como questão de saúde pública. Lá você teve no governo do Pepe Mujica um processo de debate da utilização medicinal e até recreativa da maconha, que é um assunto, né, da cannabis, que é um assunto que está presente aqui no Brasil para fazer medicamentos e tudo mais. Ou seja, é um país avançado do ponto de vista de políticas públicas e um país menos desigual. Então, e outra, né, um país que consegue controlar alguma sanha golpista das Forças Armadas, né? Qualquer general lá que fala alguma coisa
contra a democracia é imediatamente preso, né? Então é um país importante e acho que a vitória da Frente Ampla vai ser muito legal. Agora, o resultado mais esperado, né? Até pela importância da Argentina, que é um país gigante, né? De importância muito grande na América do Sul, e lá é um embate que talvez projete o que vai ser o Brasil de 2022, que é um embate clássico entre um projeto neoliberal e um projeto anti-neoliberal. Mas lá não teve golpe, né? Lá não teve golpe, lá foi eleição realmente na O Macri ganhou de fato. Ganhou de fato, não precisou de um golpe parlamentar. Só que ele governou e parece que não, assim... Ele governou com o projeto do Paulo Guedes, né? Idêntico ao projeto do Paulo Guedes, idêntico. O pessoal da Globo News que gosta do Macri, né? Eles acham que lá é uma beleza. Eles acham que o neoliberalismo é fantástico, até porque a Globo, a Rede Globo e as grandes empresas, a grande mídia nacional, vive dos juros, né, do mercado financeiro. Eu fico vendo aquela Miriam Leitão, tanto que ela adora o Macri, exatamente. Como que ela gosta desse pessoal. Ó, você está tendo revoltas contra o neoliberalismo no Equador, teve uma revolta contra o projeto neoliberal no Chile, tentaram aumentar a passagem do metrô, o povo foi para a rua, então o povo está acordando, né? Está acordando. Na Argentina vai ser assim, o projeto do Macri é o projeto do Paulo Guedes, idêntico ao projeto do Paulo Guedes, deu errado, explodiu a pobreza na Argentina, a concentração de renda e o desemprego, e agora existe uma chapa, né? O grande cabo eleitoral do Macri é o Bolsonaro. A gente pode até falar isso. Onde o Bolsonaro bota o dedo, as pessoas perdem. Perdeu na Itália, perdeu em Israel. O Viktor Orbán, que é o grande ícone da extrema-direita europeia, perdeu a eleição na capital da Hungria. E o Macri vai perder na Argentina. Vai perder para uma dupla, né, o Paulinho? Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que representam o chamado neoperonismo, que é, na verdade, um projeto que diz o seguinte: o Estado precisa estar presente na economia para fomentar determinados setores da economia para que você tenha melhoria, né, no desenvolvimento econômico. Diferente do projeto do Paulo Guedes do Macri, que é exterminar com o Estado, né? E só ter iniciativa privada. A Cristina Kirchner teve uma puta sacada, né? Exato. Na eleição, né? Porque ela estava sendo massacrada, condenada, né? Processo destruída no Brasil, né? De todas as formas. Mas mesmo assim a população estava apoiando ela. Sim. Aí o que ela fez? Ela chamou o vice, que seria vice, como primeiro, e ela que ficou de vice. É um cara que tem uma tradição mais moderada do que os Kirchner, né? Tanto o marido dela, o Néstor, quanto ela. E ela ficaria menos exposta, né? Inclusive é um ativismo judiciário que é muito grande, né? Na Argentina e na América Latina inteira, né? O judiciário está fazendo um processo político, né? Será que esse papel da Argentina, da Cristina na Argentina, ou Paulinho, ele pode ser, por exemplo, o papel do Lula aqui no Brasil? Eu sempre falei aqui, Ricardo, no blog, sempre achei que existe uma forçação de barra muito grande em cima da figura pessoal do Lula. Sim. Eu acho que assim, a gente não pode ficar nessa situação. Assim, primeiro que você massacra o cara. O cara tá destruído, né? Embora você vê ele forte, mas você acaba com a vida do cara. Ninguém fica preso. E outra, né? você fica numa situação que você fica na dependência de uma pessoa. Não dá para ser assim. Eu acho que é muita carga em cima do Lula. Do ponto de vista dele pessoal e do ponto de vista de quem está fora, eu acho que não deveria considerar, porque o ser humano ele falha, ele erra, ele pode não estar certo em alguns momentos. Então eu acho que deveria já ter há muito tempo tirar essa responsabilidade tão grande que está no ombro do Lula e que ele assume em um conjunto, em várias pessoas, em uma ideia um pouco mais ampliada, para poder a gente ter uma perspectiva melhor. O Lula uma hora morre, bicho. E aí, então, como é que faz? Mas eu acho que o Lula entende isso. O Lula vai sair da prisão, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, e ele quer fazer um processo, já começou nas entrevistas, um processo de tentativa de pacificação, de construir um ambiente de debate realmente que possa levar a construir um outro projeto de país. E eu acho que um dos caminhos do Lula é esse, usar da sua imagem, usar do seu legado, usar da sua popularidade para ajudar a construir não só o PT, ajudar a construir a esquerda brasileira, né? É muito maior. E um pensamento antineoliberal que possa reconectar as bases, principalmente anulando os focos de ódio, né? Porque o ódio não leva a gente a nada, né, Paulo? Não Tem gente que entra aqui no nosso blog fazendo discurso de ódio e infelizmente a gente bloqueia, porque a gente não vai dar sobrevida para o discurso de ódio. Se você entra aqui discutindo argumentos, se você é a favor do neoliberalismo e tal, tudo mais, né? Problema, agora, se você xingou, fez discurso de ódio, você infelizmente vai ser bloqueado e aí você vai ter que voltar depois, se for desbloqueado, com um discurso. Então, assim, minar o ódio
e reconstruir pontos de diálogo, eu acho que é uma coisa que a Cristina apontou nesse movimento dela e que vai ser um movimento vitorioso, porque vai voltar ao poder, né? Provavelmente. E eu acho que o Lula vai fazer o mesmo É caminho. o segundo turno, né? Na verdade, agora. É o primeiro turno. Porque teve uma eleição primeiro que eles definem... Não era primeiro turno, era... É uma eleição que eles definem as cadeiras regionais e tudo mais. E aí né? dessa aí a chapa da Cristina foi vitoriosa. Foi vitoriosa. E agora é a eleição de fato dos candidatos a presidente. Tá. Bom, beleza. Vamos acompanhar. A gente torce que tenha um processo eleitoral justo aqui na América do Sul e que tenha áreas um pouco mais progressistas. E né? muito bom. Ó, só para dar uma ideia, vai ser muito importante a vitória na Bolívia, no Uruguai e na Argentina, mas tem também sinais muito importantes vindo da Europa. O primeiro-ministro inglês ele está fracassando no processo do Brexit, né? Que espero que não passe. Existe lá o Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista, numa possível queda do atual primeiro-ministro aí, né? Que é um extremista de direita. O Jeremy Corbyn pode vir a assumir o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra, mudando completamente o cenário europeu, né? Colocando de novo essa discussão de políticas antineoliberais. E um outro político importante, né, que é o Bernie Sanders, da esquerda do Partido Democrata Americano, parece que uma deputada muito importante, né, que é a Ocasio-Cortez, uma deputada muito popular nos Estados Unidos, que tem um discurso de distribuição de renda, um discurso dentro dos Estados Unidos de esquerda, né, social-democrata, prestou solidariedade ao Bernie Sanders e lançou o Bernie Sanders como candidato principal desse grupo de esquerda nos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata, para a eleição da sucessão do Trump. Seria, assim, uma coisa que mudaria radicalmente o cenário político mundial, a vitória do Sanders nos Estados Unidos. Então eu espero que ventos de democracia, ventos de mudança, ventos de anti-neoliberalismo possam cada vez ficar mais fortes, né, Paulo Honório?